Edu Panzi, como você analisa este empate condicionado por uma expulsão no fim do primeiro tempo, né? Cirilo, você tem duas maneiras de analisar, né? A primeira, pelo cenário que se pintou no jogo, o Atlético com 1 a menos o segundo tempo inteiro, o resultado foi bom, né? O Atlético traz um ponto para Belo Horizonte, jogando na casa do Corinthians, lotado. A gente sabe da força do Corinthians jogando como mandante. O outro cenário é que o Atlético foi prejudicado. No 11 contra 11, o Atlético poderia ter trazido um resultado melhor, porque era melhor que o Corinthians, tem um time melhor que o do Corinthians, e era um cenário que se desenhava para o segundo tempo dessa maneira, um Atlético ainda mais pressionante. Os erros da arbitragem não podem ser deixados de lado na análise desse jogo. Nós não podemos dar, Cirilo, o mesmo peso de cartão amarelo para o que o Fagner fez e os outros amarelos do jogo. Um amarelo por reclamação não pode ter o mesmo peso do que aquela entrada do Fagner no Zarate. Não tem sentido, né? Os amarelos que o Batalha tomou, concorde você ou não com eles, não podem ter o mesmo peso da entrada do Fagner no Zarate. Aliás, as entradas constantes do Fagner, desleais em atletas de futebol, precisam ter uma medida tomada pelos atletas. Porque os atletas só fazem protesto, aquele protesto de sentar no campo, de botar a mão na boca, quando envolve dinheiro. Eles precisam fazer um protesto também contra isso que está acontecendo. O Fagner é maldoso. O Fagner está demonstrando ser um tremendo mau caráter. Ele faz isso, jogo sim, jogo não, contra companheiros de profissão. Ele poderia ter quebrado o Zarate no meio. A sorte, entre aspas, do Zarate é que pegou de raspão. E eu acho que mesmo raspão deveria ter sido chamado pelo VAR, porque aquilo é lance para vermelho, é uma agressão. E ele deveria ter sido expulso. E no mesmo lance, eu estava comentando o jogo ontem, e eu não prestei atenção. Para mim foi pênalti do Fagner no mesmo lance no Arana. Segundo antes. Há uma disputa pela bola, ele erra a bola e vai no tornozelo do Arana, dentro da área, isso é pênalti. E o VAR deveria ter analisado isso, chamado o árbitro de campo, que talvez não tenha visto como eu não vi. Nem no replay eu reparei, porque eu fiquei muito focado na entrada do Fagner no Zarate. Então isso precisa ter um peso na balança, isso prejudicou sim o Atlético no jogo, que ficou com 1 a menos, mas o torcedor, ele sai com uma sensação muito boa desse jogo, porque o time demonstrou muita concentração, muita organização, mesmo com um jogador a menos. O Atlético foi muito organizado, e ainda assim, com o segundo tempo de domínio, com posse de bola do Corinthians, as duas melhores oportunidades, talvez, da segunda etapa foram do Atlético, naquele cruzamento do Hulk para o Gemerson, que chega um pouquinho atrasado, e na cobrança de falta do Scarpa. Então o Atlético tem todo o direito de reclamar do que foi a arbitragem em Itaquera. O Corinthians também tem algumas reclamações justas a serem feitas, ou seja, a arbitragem foi um desastre, mas no geral é um resultado que traz conforto para o torcedor pelo que o time mostrou em campo. Olha, daqui a pouquinho vamos trazer para o Rádio Esportes Debate, inclusive com várias palavras, análises ao redor do Brasil, quanto ao que aconteceu na atuação ou nas atuações da arbitragem nessa primeira rodada do Brasileiro. Mas você veio de São Paulo e acompanhou muito de perto isso. Qual a liberdade que tem o Fagner para fazer o que faz a cada rodada? Incrível, né? E eu acho que vai passando o tempo. O Corinthians até fez uma limpa, no meu modo de entender, exagerada nos jogadores veteranos. Eu acho que tinha jogador ali que poderia continuar, mas de qualquer maneira o Fagner vai ficando mais velho, né? E eu acho que ele vai apelando mais, porque o Fagner foi bom jogador. Foi, com certeza. Jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira e tal, jogou na Alemanha e ele tem recurso, ou pelo menos tinha. De uns tempos pra cá, parece que ele não consegue acompanhar o ritmo. Inclusive ele foi reserva em parte do ano passado, né? E aí ele vai apelando, mas assim, com uma licença para matar, né? Que a gente fala. E muitas vezes isso que o Edu falou, desleal, né, cara? Uma coisa que, poxa, contra um companheiro de profissão e tal. Mas eu fico com a impressão que ele não aguenta o repuxo que a gente fala, sabe? Sei. E aí ele vai apelando, vai mostrando as armas para intimidar ou até para machucar mesmo o adversário. Mas tá ficando feio, né? Porque o cara que tem uma carreira vitoriosa, foi muito bom jogador, mas agora realmente tá apelando, viu? Nós vamos seguir esse debate do Atlético agora no YouTube e em instantes também no Rádio Esportes Debate falaremos mais disso. E aqui no Interativo, dentro de campo, Ale, nesse cenário aí do que foi considerado o jogo, do que foi desenhada a partida, é um 0-0 ok pro Atlético? Eu acho que dentro do contexto, né? Eu não acredito que o Corinthians vá brilhar contra os candidatos a título como é o Atlético. Não acredito, não. Achei o time, inclusive, pouquíssimo criativo, né? É um time que ainda tem que melhorar muito. Não acredito que vai incomodar os gigantes do futebol brasileiro. Mas dentro do contexto, né? Eu acho que
que é muito aceitável, né? Porque você, no Campeonato Brasileiro, duro como jogando lá na Neoquímica Arena, que é sempre um fator que ajuda demais o time do Corinthians, com um jogador a menos, pelo menos metade do jogo, é muito complicado. De qualquer forma, eu fiquei com a impressão que o Milito ia repetir, porque o que acontece? O clássico, ele tem uma magia especial, né? Sim. O primeiro tempo do primeiro jogo da final foi, para mim, o melhor momento do Atlético no ano. Mas como tem essa coisa, sabe, esse negócio do clássico e tal, eu vou ficar com o primeiro tempo do jogo contra o Rosário. E eu achei que ele fosse trabalhar mais ou menos por ali, né? O Scarpa foi eleito o melhor jogador da partida, não só pela gente, né? Mas pelo pessoal da Conmebol. E achei que ele fosse dar uma sequência pro Scarpa, né? Mas isso acabou não acontecendo, mas acho que o Atlético no 11 contra 11 foi melhor que o Corinthians, viu? No 10 contra 11 fez o que ele podia fazer. Mas no 11 contra 11 foi melhor que o Corinthians. Esse meio de semana um cenário diferente, né, Edu? O jogo contra o Criciúma Eu acho que no 10 contra 11 também foi melhor. Dentro do que estava o jogo, acabou sendo melhor. Esse meio de semana o jogo contra o Criciúma, certamente algumas situações diferentes a serem observadas nesse time também, porque fim de semana, sábado, de novo, já tem clássico. Não vai mudar de novo, e eu acho que vai ser um time mais ofensivo. O Criciúma tem tendência de jogar mais fechadinho. Eu acho que volta o Scarpa para jogar pelo lado direito, como foi contra o Rosário. Acho que vai ser um time mais parecido com aquele que enfrentou o Central, do que o time que enfrentou o Cruzeiro no primeiro tempo no Mineirão e o Corinthians. Foram formações parecidas, com peças diferentes, e eu estou acreditando para esse jogo de meio de semana um Galo mais ofensivo, com mais jogadores na última linha defensiva do Criciúma. E o Scarpa de volta. O Scarpa teve poucos minutos ontem, né? Entrou na vaga do Paulinho na reta final e entrou bem no jogo. Entrou bem, quase fez um gol de falta, bateu os escanteios. De volta na Itatiaia, a Gerdau acredita que todo sonho nasce para ser grande e que a dedicação e o incentivo são essenciais. A Gerdau é patrocinadora do Minas Tênis Clube, desde a base até os times profissionais de vôlei, do Galo, também da base ao profissional masculino, e do Cruzeiro, como patrocinadora do time de futebol feminino. A Gerdau acredita que investir nas pessoas é investir na formação de futuros campeões na quadra, no campo e na vida. Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. Álvaro Damião de volta. Fala aí, Álvaro. De volta, Cirilo. E agora o assunto é a arbitragem, né? Nós falamos na manchete aqui do Yuri Elino Ferreira da Cruz. E eu ainda usei a expressão cruz credo. Vai apitar mal assim lá longe, hein? Ontem ele errou demais e o Atlético foi prejudicado e por isso o Atlético vai à CBF nesta segunda-feira para reclamar do árbitro que apitou ontem Corinthians 0, Atlético 0. Olha a nota do Atlético que foi colocada nas redes sociais. O maior campeonato, abrindo aspas para o Atlético, o maior campeonato do país não pode apresentar uma arbitragem como a que se viu no nosso jogo neste domingo. O Atlético exige um árbitro que cumpra as diretrizes apresentadas pela comissão de arbitragem para o Brasileirão e um VAR que se pronuncie diante de jogadas evidentemente violentas. O clube informa que fará uma reclamação formal à CBF nesta semana. O futebol brasileiro precisa de mais respeito e preparo da sua arbitragem. Um dos donos da SAF do Galo, Rubens Menin, também foi às redes sociais para reclamar da arbitragem. O Atlético investe tanto dinheiro no seu elenco para poder disputar o campeonato na ponta e não vai ficar perdendo pontos por causa de erros de arbitragem. O Atlético já fez um comunicado, vai recorrer à CBF, vai fazer essa reclamação de forma oficial e formal à Confederação Brasileira de Futebol. Eu sei que vocês vão comentar daqui a pouco, inclusive tem a fala do Rubens Menin. Daqui a pouquinho você traz a fala do Rubens Menin, aí já para os nossos comentaristas analisarem não só a partida do Galo, mas as lambanças da primeira rodada. Não é isso, Cirilo? Não foi legal não, viu, Álvaro Damião?